Fala galerinha do primeiro ano, estamos aqui para mais uma videoaula, agora é uma videoaula de Matemática A. Vamos falar sobre as resoluções dos exercícios das aulas 13 e 14 e vamos falar sobre a explicação da aula 15. Depois dessa aula, pessoal, vocês precisam fazer as TMs das 3 aulas que veremos agora, tá? 13, 14 e 15. Então, bora para o exercício 1. Pessoal, aqui ele fala que o Joãozinho acordou de madrugada com uma festa de gatos no seu quintal. E aí ele fala o seguinte, ó, havia mais que 12 gatos, menos do que 30 e 90% deles eram pardos. Quantos gatos pardos havia no seu quintal? Pessoal, como é 90%, então eu vou fazer a relação de 90 sobre 100, onde 90 gatos são pardos, de um total de 100 gatos no total. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a simplificar essas frações de modo que a quantidade de gatos, que é esse valor que está aqui embaixo, esteja maior do que 12 e menor do que 30. Se eu simplificar por 10, fica 9 sobre 10, onde eu tenho menos do que 12 gatos. Não pode ser essa. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu tenho 18 sobre 20. Opa! 20 gatos está entre 12 e 30. Mas será que é a única opção? Vamos multiplicar esse cara por 3. 27 sobre 30. Aqui embaixo deu exatamente 30. E o exercício pede menos do que 30. Então, a minha resposta aqui haviam 18 gatos, e haviam 20 gatos, e 18 gatos eram pardos. Vamos para o 2. Pessoal, o 2 era um pouquinho mais simples, ele só queria que você simplificasse. Então, 20 sobre 100 mais 30 sobre 100 é 50 sobre 100, que é 50%. 20% vezes 30%, ele cortou esses dois zeros, e aí ficou 2 vezes 3 sobre 10 vezes 10, ou seja, 6 sobre 100, que dá 6%. 12% ao quadrado, é ele vezes ele. 12 vezes 12, 144, e embaixo 100 vezes 100. Pessoal, com esses dois zeros, a gente volta 2 casinhas com a vírgula, vai dar 1,44 sobre o outro 100, ou seja, 1,44%. Raiz de 64%. Toma cuidado aqui que muita gente coloca 8% e não é. Percebam que a raiz do 64 é 8 e a raiz do 100 é 10, ou seja, isso é 8 sobre 10. Se a gente multiplicar em cima e embaixo por 10, fica 80 sobre 100, ou seja, a raiz de 64% é 80%. Da mesma forma aqui, ó, raiz de 144%. A maioria das pessoas pensa que é 12%, mas não é. É 120%. Exercício 3. Em um recipiente contendo 2 litros de água, foram adicionados 3 litros de refresco composto de 30% concentrado e 70% de água. Determine a porcentagem de concentrado na mistura final, hein, gente? Então, na mistura final, eu vou ter os 2 litros aqui e os 3 litros aqui. O meu total será 5 litros. E eu preciso descobrir quanto que eu tinha de concentrado. Então, olha só. De concentrado, eu tenho 30% dos 3 litros. Então, eu calculo 30% vezes 3, 0,9. Ou seja, 0,9 de concentrado sobre um total de 5 litros. Faz essa divisão e multiplica por 100, teremos 18% de concentrado. Bora para o exercício 4. Em um grupo de 40 pessoas, 30% delas são do sexo feminino. Quantas mulheres devem ser inseridas nesse grupo, de modo que a porcentagem delas aumente para 80%? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, calcular os 30% das 40. Então, nós vamos descobrir que são 12 mulheres dos 40 e 28 homens, para fazer a continha de somar 40 pessoas. Depois disso, as mulheres têm que corresponder a um total de 80%. Se as mulheres vão ser 80%, quanto que serão os homens? 20%. Ou seja, os 28 homens que serão mantidos têm que ser 20% do total. Então, o que eu faço? Falo que 28 homens é igual a 20 e que X mulheres serão igual a 80. Então, vocês fazendo isso, vocês vão perceber que a quantidade total que aparecerá para nós
é de 140 pessoas, ou seja, né, o número de mulheres que precisam ser inseridas é 140 menos os 28 homens e menos também, pessoal, as 12 mulheres, ou seja, menos as 40 pessoas que já estavam lá para poder somar 140. Então, eu vou colocar um total de 100 mulheres. Letra B. Quantos homens devem ser retirados, presta atenção agora, hein? De modo que a porcentagem de mulheres passe para 80%. Então, olha lá, nós já sabemos que tinha 12 mulheres e 28 homens. Agora, as 12 mulheres têm que corresponder a 80% do total. Então, quando vocês colocarem 12 representa 80 e X representa a quantidade, né, de homens, vocês vão verificar lá que essa quantidade, né, de homens que vai representar certinho vai dar um total de 3 homens. Se 12 é 80, então você vai ver lá que para 20% vai dar 3 homens. Ou seja, eu tenho que ter no final 3 homens. Se eu tenho 28 agora, quantos que eu consigo retirar? 25. Eu retiro 25 homens para ter um total de 3 lá no final. Tudo bem? Bora para 5. Um comerciante adquiriu um artigo a um custo de R$100 e vende-o com lucro de 60% do custo. Então, olha só, pessoal. Se ele custou R$100 e eu vendi com lucro de 60%, quanto que eu vendi? É só calcular 60% do 100, né? E acrescentar. Então, eu vendi por um valor de 160. Tudo bem? Agora, olha a pergunta. Qual é a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda? Se eu vendi por 160 e lucrei R$60, eu vou fazer lucro dividido pela venda. Ou seja, 60 dividido por 160. Isso vai dar um total de 37,5%. Exercício 6. Em dezembro de 2008, com a crise mundial, uma empresa foi obrigada a demitir em massa 60% dos empregados. Como alguns meses depois as posições melhoraram muito, os diretores decidiram reabrir as vagas para que a empresa voltasse a ter o número de empregados que tinha logo antes da crise. Para isso, na ocasião, o número de empregados deveria ser aumentado em... Presta bastante atenção. Por quê, gente? Se ela demitiu 60%, quantos por cento ela tem agora? Ela só tem 40%. Então, o que eu vou precisar fazer? Olha só, o número de empregados antes da demissão vamos chamar de N. Se eu demitir 60%, sobrou só 40%, ou seja, 0,40N. Para voltar a ter N empregados, a empresa deve promover um aumento de 0,60 em 0,4. Então, olha só como é que vai ficar a nossa continha. Eu vou ter que dividir os 60% que eu demiti pelos 40% que ficaram. Isso dá um total de 1,5, ou seja, de 150%. Por quê, pessoal? Porque 150 vai ser aplicado nos 40% que ficaram, tá? E não naqueles 100% que foram mandados embora. Por isso que essa porcentagem aumentou tanto. Exercício resolvido para ajudar vocês aí nos exercícios da aula 15. Em um certo município, foram vacinados durante a campanha 80% das crianças da zona urbana e 70% das crianças da zona rural, na faixa etária de 2 a 5 anos. Tendo sido vacinadas 78% da população infantil total, gente. Determine a relação entre crianças da zona urbana e da zona rural. Então, pessoal, eu tenho que fazer uma relação, uma divisão entre a quantidade de crianças da zona urbana e da quantidade de crianças da zona rural. Olha só, vamos chamar de X a quantidade de crianças da zona urbana e Y a quantidade de crianças da zona rural. Ele quer uma relação entre os dois, então eu vou fazer X dividido por Y. É o que ele pede, é o que ele procura. Então, olha só,
Se 80% das crianças da zona urbana foram vacinadas, eu consegui vacinar 0,8 de x. 0,8 porque é 80 dividido por 100. Se eu conseguir vacinar 70% das crianças da zona rural, eu vacinei 0,7y. E eu consegui vacinar 78% da população infantil total. Qual que vai ser minha população infantil total, gente? É a soma das crianças da zona urbana com as crianças da zona rural. Então vai ser 0,78 vezes x mais y entre parênteses. Se eu somar as crianças vacinadas aqui com as crianças vacinadas aqui, ou seja, 0,8x mais 0,7y, tem que me dar o total. E quem que é o total? 0,78 de x mais y. A partir daí, pessoal, é fazer a conta. Aqui eu fiz a distributiva de 0,78x, 0,78y. Passei o x para cá e esse 0,7y para cá. 0,8 menos 0,78, 0,02. 0,78 menos 0,7, 0,08. Passo o y para lá e o 0,02 para cá. Daí, 0,08 dividido por 0,02 dá 4. A relação entre x e y é 4. Tudo bem? Gente, espero ter ajudado, espero que esse exercício resolvido ajude vocês na resolução dos exercícios da aula 15. Por favor, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer coisa, não entendeu a explicação da videoaula, manda um WhatsApp para mim, que eu envio uma nova resolução para vocês, tá? Sem problema algum. Tentarei atender o mais rápido possível e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e valeu!